Começo agradecendo a esse convite e provocação da Renata, que é uma parceira e uma amiga, né? E que lançou, então, esse desafio para explorar esse labirinto, né? Como eu digo, um labirinto da desmemória, né? Para resgatar a participação das mulheres, né? Na tradução dos clássicos greco-latinos no Brasil. Então, é com uma grande satisfação que eu apresento para vocês agora, né, os resultados dessa pesquisa, que, como não poderia deixar de ser, apesar de ter me ocupado nos últimos meses, ainda é incipiente. Em artigo publicado em 2016, intitulado Por uma História da Tradução dos Clássicos Greco-Latinos no Brasil, originalmente uma conferência apresentada em um encontro promovido pelo CEIA-UF aqui em Niterói, eu apontava a necessidade de traçarmos um panorama das contribuições dos tradutores para a recepção da cultura grega e latina no Brasil. As traduções, vale lembrar, constituem a porta de entrada para o universo clássico, uma vez que o estudo das línguas é cada vez mais restrito e limitado aos cursos universitários. No mesmo texto, anotava o quão pouco sabemos dos que se dedicaram a transpor os clássicos para a língua portuguesa. E nisso não há surpresa, uma vez que tanto a falta de memória de nosso país quanto a invisibilidade dessa categoria são amplamente reconhecidos. Segundo Lia Weiler, em Línguas, Poetas e Bacharéis, uma crônica da tradução no Brasil, e eu cito, apesar da presença maciça, o tradutor e seu trabalho permanecem invisíveis aos olhos da maior parte da população do país. Fim de citação. Não é dado valor aos tradutores e nem sequer se leva em consideração o tradutor quando se vai comprar livros originalmente escritos em idioma estrangeiro, via de regra. Se o quadro geral é o apresentado acima, o que esperar quando o objeto de investigação são as tradutoras dos clássicos? À invisibilidade do tradutor soma-se o descaso com que não raras vezes são contempladas por seus pares. A título de exemplo, até bem pouco tempo, as discussões sobre tradução eram dominadas por homens. A primeira edição do encontro Tradução dos Clássicos no Brasil, evento importantíssimo sediado na Casa Guilherme de Almeida, em 2015, tinha 14 convidados, todos homens, o que causou protestos no meio acadêmico. Eu acabei sendo chamada de última hora, mas para ler o texto de um dos convidados, que, devido a um imprevisto, não pôde comparecer. Essa situação era vista por todos ali com grande naturalidade, com a alegação que não havia quem convidar, já que as mulheres não praticavam nem estudavam tradução literária. A partir dos encontros seguintes, contudo, houve mudanças, e a proporção de convidadas só faz aumentar, sendo 2 em 2016, 3 em 2017, 4 em 2019, incluindo a conferência inicial por Suzana Busato, e, por fim, 5 entre 18 participantes em 2021. É uma representatividade conquistada que muito contribui para conferir visibilidade às tradutoras e pesquisadoras na área. São ações como essas que culminam nesse evento totalmente dedicado à presença e experiência feminina na tradução dos clássicos e que tem a Casa Guilherme de Almeida como parceira. Provocada a fornecer um panorama das tradutoras brasileiras do grego e do latim, nesse nosso país desmemoriado, já posso afirmar de partida que o que vou apresentar hoje é fruto de um trabalho inicial e imperfeito, uma vez que são grandes as dificuldades a quem nele se lance, a começar pela falta de registros consolidados acerca de nossas publicações. E eu estou falando em geral, e não apenas
no que concerne às mulheres. Ainda assim, há alguns registros dos quais pude me valer e que foram de inestimável ajuda. Cito aqui os catálogos que Eduardo Tufani vem organizando tanto para o latim como o grego, desde o Repertório Brasileiro de Língua e Literatura Latina, publicado em 1996, reeditado e atualizado em 2018, e os recentes Elementos para um Catálogo Brasileiro de Literatura Grega, disponibilizados aos poucos no seu site na internet. Também a tese que Thaís Fernandes apresentou em 2017, junto à Federal de Santa Catarina, intitulada Literatura Latina no Brasil, uma história de traduções. A esses trabalhos somam-se alguns artigos, eu destaco o de William Fernandes Gonçalves sobre a importância das coleções literárias, blogs, em especial da Denise Botman, Não Gosto de Plágio, e contribuições de colegas que foram aos poucos me ajudando a encontrar alguma saída para esse labirinto. Cito também o Dicionário de Tradutores Literários do Brasil, um projeto da Federal de Santa Catarina, que vocês podem encontrar na internet. Ele mesmo, um exemplo do quão difícil é levar adiante um projeto de historiar a tradução brasileira. A partir desses repositórios, procedendo a uma atualização e complementação que teve por base as minhas memórias distantes, além do que pude encontrar na internet. O resultado será acrescido a esse artigo como anexo. Estou ciente que assim que ele vier à luz, surgirão também as correções e complementações, o que é esperável e desejável, uma vez que venho afirmando sempre que uma tarefa dessas dimensões só pode ser bem-sucedida se fruto de trabalho coletivo e continuado. Mas é preciso começar, e o levantamento que aqui trago é uma boa base para trabalhos futuros, permitindo formar um quadro de nossa atuação. Antes de passar à exposição propriamente dita, devo adiantar alguns dos critérios que pautaram essa investigação. Considero tradutor, tradutora, no caso, quem publicou tradução em livro, desconsiderando manuscrito depositado em biblioteca, tese em banco de teses, traduções em periódicos acadêmicos, esse último que demandaria uma pesquisa específica e de grande monta que eu não tinha condições de realizar agora, o que significa que, alargando o escopo, teremos uma base maior de dados do que agora apresento. Como tradutoras dos clássicos no Brasil, elegi as que verteram textos escritos em grego e latim durante o que se convenciona, textos escritos em grego e latim, durante o que se convenciona designar a Antiguidade Clássica, século VIII a.C. a V depois de Cristo. O que implicou excluir traduções desses idiomas de autores que estão fora do período. Por exemplo, minha querida colega Elaine Sartorelli, que traduz obras do Renascimento, Erasmo, né, Lutero. A minha orientadora e amiga Analia Amaral de Almeida Prado, que traduziu Averroes, que traduziu a tese do irmão dela, Bento Prado, né, apresentada no século passado, em Paris, mas em latim, né? Então, esses textos estão fora do meu catálogo, dentro desse critério. No Brasil, implica brasileiras ou radicadas no país. Daí não estarem incluídas tradutoras portuguesas, mesmo que tenham sido editadas aqui, como é o caso de Maria de Fátima Silva, Maria do Céu Fialho, Maria Helena da Rocha Pereira, entre outras, editadas pela UNB, pela Martins Fontes. Com isso, fica implícito que não se trata também de historiar as traduções assinadas por mulheres em língua portuguesa, algo que não estaria ao meu alcance e demandaria uma pesquisa nos demais países lusófonos, inclusive com contribuições de pesquisadoras desses países. Há casos conhecidos de traduções pirateadas, como os ditos e feitos memoráveis de Sócrates por Mircea Sklodowsky e da Apologia de Sócrates, ambos de Xenofonte,
pela mesma tradutora em colaboração com Enrico Corvisieri para Abril Cultural, volume Sócrates, que, segundo Tufani, devem ser atribuídas a Líbero Rangel de Andrade e Jaime Bruna, respectivamente. Traduções indiretas a partir de textos interpostos foram igualmente suprimidas na medida em que pude averiguar essa condição. É o caso da tradução de Daphnis e Cloé pela Denise Botman, né? E aí, nesse caso, ela mesma declara que a tradução é indireta, embora a edição não tenha mencionado isso, né? Algumas, contudo, devem ter passado despercebidas, né, no meu catálogo, cabendo correções futuras. Faço uma exceção, contudo. As primeiras traduções rastreadas de autoria feminina na década de 30 do século passado são indiretas. E levando em conta que então as mulheres não tinham acesso à educação da mesma forma que os homens, achei importante registrá-las. A título de comparação, Alencar inventariou a atividade de tradutoras brasileiras entre 1800 e 1999, estimando um total de 225. Olha, eu já posso dizer que esse número está subestimado, mas ela encontrou 225, sendo que 33 atuaram no século XIX e 192 no século XX. Segundo a pesquisadora, eu cito, a diferença considerável da quantidade de tradutoras entre os dois séculos permite a suposição de que poucas mulheres traduziram entre 1800 e 1900. Entretanto, tal suposição pode ser equivocada, uma vez que durante o período, para manter a discrição, as mulheres utilizavam pseudônimos masculinos, assinavam suas traduções com iniciais, siglas, ou nem sequer as assinavam, tornando a tarefa de encontrá-las ainda mais difícil e, portanto, a discrepância dos dados maior. De fato, exemplos não faltam dessa prática. Entre escritoras, Maria Firmina dos Reis, autora do romance Úrsula, considerado por alguns historiadores como o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, assinou como uma maranhense. Nair Tefé apunha o anagrama Rian às caricaturas que publicava nos jornais. Carmen Dolores, nome literário de Emília Moncorvo Bandeira de Melo, usou diversos pseudônimos masculinos nas suas contribuições para jornais, como Júlio de Castro, Leonel Sampaio e Mário Vilar. Ainda sobre o levantamento de não se encontraram tradutoras de grego ou latim em atividades do século XIX, o que condiz com o nosso próprio, sendo as línguas mais traduzidas o francês e o inglês, que juntas representavam 2/3 do total. Já no século XX, registra-se 9% de outros idiomas, sem referência explícita às línguas clássicas. A década com maior volume de textos traduzidos por mulheres foi a de 1990, com 601 traduções publicadas, o que também se verifica no nosso caso, com a ressalva de que, como avançamos para o século XXI, constata-se um crescimento consistente com o passar do tempo. Com isso, constata Alencar, eu cito, a chamada Idade de Ouro da tradução para as tradutoras do século citado, na verdade, não é a década de 40, mas a de 90. A década de 40 viu crescerem os incentivos à imprensa nacional em vista da impossibilidade de importação de livros em virtude da guerra e as necessidades de um sistema educacional em expansão. Por isso que a década de 40 é chamada pela Lia Weiler, né, como a década de ouro na tradução no Brasil. Mas para os clássicos seria a década de 90, pensando no século XX. Né? Isso dito, passemos à apresentação. E eu peço que coloquem o primeiro slide. Vou ver se foi. Isso. Certo. Foram encontradas 85 tradutoras num arco que vai de 1935 a 2022, sendo 43 do grego,
40 do latim e 2 que transitam entre o grego e o latim. Nesse período, inferior a 100 anos, portanto, o pico da atividade feminina se localiza na segunda década do século XXI. Próximo slide. Merecendo destaque a última do século XX, justamente os anos de 1990. Percebe-se uma marcada especialização entre quem traduz do grego e quem traduz do latim, que reflete a estrutura dos cursos de letras no país, em que as habilitações de grego e latim caminham de forma independente. Note-se, contudo, que há quem traduza ambos idiomas, como Ana Lia Amaral de Almeida Prado e Neide Ramos de Assis, né? A primeira que foi docente da USP, a segunda da PUC São Paulo. Mas mesmo elas têm concentração em uma das línguas. Noto também que algumas traduções são bastante reeditadas. Talvez o caso mais eloquente seja a tradução de As Nuvens, de Gilda Reale Starzinski, que foi publicada pela primeira vez em 1967, sendo republicada em 77, 80, na década de 80 várias vezes, na década de 90 várias vezes, passando para coleções bem populares. Mas também Confissões de Agostinho, de Maria Luísa Amarante, e Apologia de Sócrates, de Maria Lacerda de Moura. Tiveram inúmeras reedições. Dentre os gêneros mais traduzidos, próximo slide, estão o drama, com 32 entradas, sendo 17 para tragédias, 14 para comédias e uma para drama satírico. A filosofia, também com 32 registros, seguidos pela patrística, com 20, e a lírica, com 14. E aqui eu posso dizer que é muito difícil separar a filosofia de patrística. Eu ficando nessa dúvida, eu joguei Agostinho para a filosofia. Senão, a patrística ganhava de goleada. Tá? É difícil aí essa fronteira, fazer essa fronteira entre o que é filosofia. Eu deixei para a patrística o que era bem teologia, discussão teológica mesmo. Né? Dentre os menos traduzidos, a épica e a oratória, com 2 entradas cada. Né? E isso não é de surpreender. No caso da épica, né? Isso não é uma questão somente brasileira. Né? Vale observar, né, esse suposto desinteresse das mulheres por traduzi-la. Só recentemente foram publicadas traduções assinadas por mulheres em língua inglesa da Eneida, por Sarah Rudin, em 2009, da Ilíada, por Caroline Alexander, 2016, e da Odisseia, por Emily Wilson, em 2017. É bem verdade que Anne Dacier traduziu ambos os poemas homéricos para o francês no século XVIII e que há traduções em italiano e turco. Mas o ponto é que, proporcionalmente, são muito maiores as traduções dos poemas épicos por homens em toda a parte. É uma questão para se pensar, né, nessa distribuição por gêneros. Né? Eu gostaria muito de ter feito essa discussão aqui, mas enveredei por outro caminho, porque os depoimentos da Emily Wilson são muito interessantes do que a gente tem a ganhar quando uma mulher traduz a Odisseia, por exemplo. Que tipo de percepção se tem do poema. Bom, ressalto que esse levantamento leva em conta os dados brutos, o que pode levar a uma certa distorção. Contam-se os livros em que se publicou, por exemplo, tragédias, mas dentre eles há livros que reúnem mais de um título, como o de Clara Crepaldi, Osélia de Almeida Cardoso, e em número muito maior os que trazem apenas uma peça. De outra forma, no que respeita à historiografia, há projetos editoriais que fracionam uma única obra em volumes avulsos, que é o caso de Histórias de Heródoto, pela Edipro, com tradução da Maria Aparecida de Oliveira. No primeiro caso, computam-se menos entradas para teatro, no segundo, mais para história. E a mesma coisa a gente pode encontrar em lírica,
porque normalmente são antologias e há mais de um tradutor por antologia. Então, se você pega a entrada por tradutor, termina dando uma certa distorção, não é? Eu reconheço tudo isso. Gente, eu me formei em sociologia e tive um pouquinho dessa experiência de fazer esses levantamentos. Então, é terrível, porque você vai percebendo todas essas possíveis distorções. Mas, no momento, eu não tinha como equacioná-las, então eu abro o jogo com vocês, né? Bem, isso é algo que pode ser aprimorado no futuro, mas que não pode ser solucionado nesse momento. Ainda assim, creio que esse registro nos dá uma ideia do que traduzem as mulheres. Logicamente, seria interessante confrontar esses dados com a produção masculina, mas, igualmente, eu não tinha condições de fazê-lo no tempo disponível para preparar essa conferência. Tudo o que posso afirmar é que, numa aferição visual, a partir dos catálogos de Tufani e Fernandes, o número de tradutores homens é significativamente maior do que o de mulheres, sendo que os primeiros registros de traduções feitas por eles remontam ao século XIX, propondo-se aí a independência do país como um ponto de partida desse levantamento. Quer dizer, no meu artigo de 2016, eu propus que a gente começasse a pensar a tradução no Brasil a partir da existência do Brasil, né? Deixando a colônia para um capítulo prévio. Quem são essas mulheres? Para facilitar a apresentação, proponho 3 categorias sobre as quais me debruçar: as precursoras e sua condição de trabalho nas décadas de 30 e 40, as desbravadoras, primeira geração oriunda dos cursos universitários de letras clássicas nos anos 50 e 60, e, por fim, as doutoras, que já são fruto de um sistema de ensino consolidado e de uma política de pós-graduação, e eu diria, de mercado editorial também, né, que incentiva a tradução. Essas últimas são a maioria do mercado editorial. A expansão dos cursos universitários é um componente importante para o surgimento de mulheres que traduzem. É de conhecimento geral que, antes da fundação dos primeiros cursos de letras no Brasil, o ensino do grego fazia parte do currículo de seminários, escolas secundárias e cursos de teologia e filosofia, ambientes masculinos por excelência. É fácil perceber que, afora os conteúdos ministrados no ensino primário e ginasial, as mulheres tinham pouco contato com essas matérias. Assim, aquelas que denomino precursoras traduziram não a partir dos textos originais, mas de traduções francesas ou inglesas dessas obras. Segundo Tufani, e eu cito, durante muito tempo no Brasil, o francês foi a segunda língua de estudo. Assim, os clássicos eram lidos, sobretudo, em língua estrangeira. Com o declínio do francês como língua de erudição e com a crescente demanda editorial, os clássicos passaram a contar com traduções brasileiras, muitas vezes feitas de outras versões estrangeiras. Como, em geral, no Brasil tudo é muito singular, desde que se deu crédito, a tradução de segunda mão é uma forma de pôr ao alcance do público um número maior de obras traduzidas. A partir dos anos 30 do século XX, o volume de traduções de autores gregos à disposição do leitor brasileiro foi aumentando consideravelmente com a publicação de versões antigas, brasileiras e, sobretudo, portuguesas, de traduções diretas dos textos originais e de versões com base em trabalhos em outras línguas modernas. Fim de citação. É uma citação longa, mas é importante, e o que ele diz aqui para o grego vale para o latim igualmente. Não é? Bem, próximo slide. Isso. A primeira tradução que encontrei atribuída a uma mulher foi a de A Arte de Amar, de Ovídio, por Cora O. Rowland. Eu fiquei bastante tempo pensando se era um pseudônimo, né? De 1935, editora Paulista, São Paulo. Pouco foi possível descobrir sobre ela, além de que foi ativa na década de 30.
No catálogo da Biblioteca Nacional consta uma tradução sua de Oscar Wilde, pela mesma editora, de 1932, bem como uma tradução de Chitra, de Tagore, sem data. E a edição de 30 de dezembro de 1936 do jornal Correio da Manhã anuncia uma promoção a seus leitores que, com 4 cupons e um valor de dinheiro, podiam adquirir um livro de uma extensa lista, do qual figura Kismet, de Cora ou Roland. Sobre o Ovídio, Gonçalves anota, e eu cito: todavia, ainda na década de 30, a publicação isolada da tradução Arte de Amar, por Roland, pela Paulista, como se pode ler na contracapa do volume, integra uma coleção que abrange tanto títulos de caráter didático, como Introdução à Pedagogia do Piano e Manual de Estatística, quanto alguns títulos de apelo comercial, como O Amor Depravado dos Homens Célebres, e também alguns títulos clássicos, como Chitra, de Tagore e a própria Arte de Amar. Eu acho que a Arte de Amar está entre os manuais, né, e os livros, né, de apelo erótico. Apenas após todos os elementos pré-textuais, incluindo um breve prólogo em que a tradutora informa a biografia de Ovídio, encontramos a seguinte advertência: esta tradução foi feita do original francês de Jean de Jauregui, edição Le Livre du Bibliophe, Paris. Né? Então, portanto, uma tradução indireta. É gozada, é feita do francês, apesar dela ter traduzido muitas coisas do inglês. Né? As traduções seguintes foram publicadas na Clássico Atena, da editora Atena, cujo fundador, Pasquale Petraconi, veio da Itália para o Brasil em 1926 para fugir do fascismo. Segundo Botman, ele foi editor do jornal Itália Libera, integrante destacado da Liga Antifascista das Colônias Italianas no Brasil, de agitada biografia e intensa participação nos movimentos de esquerda, classificado nos arquivos do DOPS como trotskista. A editora é fundada em 1935 no Rio, ostentando um catálogo humanista que privilegiava obras clássicas, num sentido amplo. Com a prisão de Petraconi em 1939, a breve interrupção das atividades editoriais retomadas posteriormente em São Paulo, para onde se transferiu para tentar driblar a perseguição varguista. Petraconi deu abrigo a muitos militantes políticos na editora, alguns dos quais publicaram sob pseudônimo obras que verteram na prisão. Caso de Fúvio Abramo e Aristides Lobo, que assinaram como Paulo M. de Oliveira e Blásio Demétrio, por exemplo. É nesse contexto, próximo slide, que em 1936 vem à luz a tradução da Apologia de Sócrates de Platão, né, que é esse livro que está aqui, né, com apêndice da tradutora sobre a filosofia socrática, por Maria Lacerda de Moura, 1887-1945. Professora, escritora, militante feminista e anarquista, cujos os escritos continuam a despertar interesse e ser reeditados. Por exemplo, Amai e Não Vos Multipliqueis, né? Acabou de ser reeditado este ano pela editora 34. Essa foi a única incursão dela pelos clássicos, a tradução da Apologia. E deve ser compreendida como um gesto de boa vontade do editor para com ativistas que estavam na mira da repressão política. Nesse momento, ela estava numa colônia feminista, anarquista, nudista, em Guararema, em São Paulo, e militando no movimento operário e sendo bastante perseguida, né, sem conseguir meios de sustento. Né? É uma tradução de imenso sucesso, tendo sido reeditada por várias casas nas décadas subsequentes. Próximo slide.
No ano seguinte, 1937, Berenice Xavier, também 1899 a 1886, irmã do jornalista e tradutor Lívio Xavier, militante trotskista, publica a tradução de As Histórias, de Tácito. Ao contrário de Lacerda, Xavier foi uma tradutora profícua e reconhecida, especialmente da língua inglesa, sendo a primeira mulher a traduzir Shakespeare no Brasil. A Megera Domada, de 1936, também pela Atena, sendo que a primeira tradução de Shakespeare no Brasil é de 1933, por Tristão da Cunha. Não é? Para ela, há uma entrada no Dicionário Literário de Tradutores do Brasil. No Brasil. Próxima, por favor. A partir da década de 40, registram-se traduções de textos patrísticos assinados coletivamente pelas monjas beneditinas da Abadia de Santa Maria. Dentre os autores traduzidos estão Atanásio, Ambrósio, Agostinho, Cirilo. Seriam essas as primeiras traduções diretas do grego e do latim feitas por mulheres no Brasil. O Mosteiro de Santa Maria, o primeiro beneditino feminino na América do Sul, foi fundado em São Paulo, na região da Avenida Paulista, no início do século XX, por Ana Abiada Silva Prado, pertencente a uma tradicional e abastada família paulistana. Tanto o estudo das escrituras quanto dos trabalhos manuais fazem parte da formação dos beneditinos, cujo tema é Ora e Labora. Nesse sentido, essas traduções devem ser compreendidas como derivação do scriptorium medieval, em que monges se dedicavam à cópia, exegese e tradução dos textos sagrados. O fato de não terem assinatura individualizada pode apontar tanto para o fato de constituírem um trabalho a muitas mãos, quanto para o desejo de evitar a exposição e a vaidade oriunda de uma reivindicação dessa ordem. Não posso deixar de notar que as primeiras traduções dos clássicos por mulheres no Brasil são daquelas que, pela militância política ou pela vida monástica, não estão submetidas à família patriarcal, podendo, dessa forma, dedicar-se às atividades intelectuais que, de outra forma, seriam mal vistas ou conflitantes com os papéis tradicionais de mãe e de esposa. As tradutoras que destaco a seguir são as desbravadoras, oriundas dos primeiros cursos de letras, com formação em clássicas, mas que pertenciam ainda a um momento de transição. Os cursos de pós-graduação, no formato que conhecemos hoje, datam da década de 70. O da USP, de Letras Clássicas, e quase todos, na verdade, são de 1971, porque foi uma coisa que veio de cima do MEC, né, para que se instituísse a pós-graduação nesse modelo. Antes, havia cursos de especialização, de modo que, à época de sua implementação, os então docentes tiveram que apresentar teses para habilitarem-se à orientação. Alguns dos trabalhos desse período se inserem justamente nesse propósito. Destaco 4 tradutoras ativas na década de 60. Próximo slide, por favor. Neide Ramos de Assis, professora da PUC São Paulo nos anos 50, tradutora de Homero, Virgílio, Horácio e Marcial em prosa, sendo os épicos publicados em parceria com J.D. Leone, justamente pela Atena Editora. Né? Eu fiquei em dúvida se a Neide Ramos realmente participava da tradução ou se ela estava incumbida dos paratextos, porque eu não consegui encontrar os livros dela. Eu agora encomendei a Eneida. Mas um colega meu, que eu gostaria de mencionar a colaboração, que é o Rafael Brunhara, ele tem a Odisseia. E, de fato, ela está creditada como tradutora também. Né? Então, como a base dela era o latim, não há por que imaginar que ela não tivesse. E os outros eu vi, tem até na internet. O Marcial se encontra na internet e tal. Ela aparece como tradutora. Ruth Guimarães, próximo slide. 1920, 2014.
formada em Filosofia e Letras Clássicas pela USP, escritora, e aqui eu destaco o romance Água Funda, que eu vi que tem para vender lá fora, e que é um livro belíssimo, cuja leitura eu recomendo muito. Folclorista, dentre as obras dela eu destaco Os Filhos do Medo. Ela trabalhou, inclusive, em colaboração estreita com Mário de Andrade, nas pesquisas do Mário de Andrade de etnografia e folclore, né? Jornalista, professora de escola, ginásio, né? Escreveu um dicionário de mitologia grega, publicado pela Cultrix em 1972, e traduziu o Asno de Ouro de Apuleio, em 1963, reeditado ininterruptamente, e atualmente na editora 34, com última edição em 2020. Próximo slide. Gilda Reale Starzinski. Olha, aí eu vou até comentar, a foto da Gilda Reale é tirada de um quadro, né, de um post que a Biblioteca de Araraquara fez, porque ela doou a biblioteca dela para lá, e doou o quadro junto. A gente não encontra fotos. A Neide Ramos de Assis, o que eu sei eu disse para vocês. Não consigo localizar mais nada além disso. Talvez indo até a PUC, descubra-se alguma coisa. Mas é impressionante, quando eu falo dos labirintos da desmemória, eu quero me referir a isso. Nós não temos nenhuma espécie de registro dessas pessoas. Isso afeta também os homens, né? Bem, Gilda Reale Starzinski, 1922-2003, formada em Letras Clássicas e professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP entre 42 e 52, depois tendo se transferido para a Faculdade de Educação. Defendeu tese sobre as nuvens de Aristófanes, em 1963, e em seguida publicou, precedida por um ensaio introdutório, bem no modelo das dissertações de estudo e tradução que passaram a vigorar no programa de pós-graduação Letras Clássicas da USP. Né? A tradução dela é de 67. A dona Gilda eu conheci, cheguei a fazer cursos com ela. Ela me ajudou muito quando eu estava fazendo meus trabalhos de Aristófanes, abrindo a biblioteca dela para mim. Né? E próximo slide, a professora Aida Costa. Né? Sobre a professora Aida Costa, não é que eu não achei foto, não sei quando nasceu, não consegui outras informações sobre ela. Eu sei que ela é formada em Letras Clássicas, foi professora titular de latim no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, e de língua portuguesa no ginásio, para o qual produziu diversos livros de caráter didático. Em 67, publicou a tradução da Aululária, ou a Comédia da Panelinha, né? Na mesma coleção em que a Gilda Reale publicou As Nuvens, de Plauto, também precedida por um estudo introdutório. Eu estou usando essa tradução esse semestre com os meus alunos, porque eu estou dando traduções de mulheres, e funcionou perfeitamente com as turmas. Essas mulheres abriram caminhos que foram explorados pelas gerações futuras, a das doutoras, propriamente ditas, que produziram seus trabalhos majoritariamente no âmbito dos cursos universitários, em que foram ou são pesquisadoras e docentes. Pelo menos 30 daquelas 80 que eu mencionei no começo, 85, foram ou são docentes da USP, ou egressos da pós, quer dizer, um número bem expressivo. Com elas, a cada década, constata-se o crescimento da atividade tradutória feminina, que se faz cada vez mais presente no mercado editorial. Por fim, gostaria de mencionar algumas experiências tradutórias que se destacam por desenvolver projetos diferentes e pessoais. Começo pela tradução para o cearenses, que a Ana Maria Pompeu, da Universidade Federal do Ceará, propôs para Carnenses de Aristófanes, em Dioniso Matuto, publicado originalmente em 2014, mas que ela já nos traz aqui a segunda edição.
É interessante na medida em que, ao dotar de sotaque o herói aristofânico, se desacraliza o texto, valoriza os falares e falantes locais e revela ao resto do país a sua diversidade em termos de variações linguísticas e de costumes. Também, Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, da Federal de Minas Gerais, vem conduzindo uma espécie de laboratório centrado na tradução coletiva da tragédia grega com vistas à performance. Apresentando-se como diretora de tradução, Virgínia coordena um grupo de estudantes de grego, buscando oferecer para leitores o que se chama de tradução brasileira coletiva e funcional cênica do teatro grego clássico, aí nas palavras dela mesma. Vale anotar, né, que Ana Maria César Pompeu também enveredou pela tradução coletiva com Cavaleiros de Aristófanes, em 2017. Eu queria dizer que a Virgínia tem feito outras traduções semióticas de textos clássicos para os quadrinhos, né, que ficou um pouco fora do meu escopo aqui, mas que também é tradução e assim deve ser considerado, né, roteirizando esses textos, né. Próximo slide. Por fim, antes de encerrar, não poderia deixar de mencionar a reedição do Dicionário Grego-Português, editado por Deise Malhadas, Maria Celeste Consolim Desotti, Maria Helena Moura Neves, que foi publicado inicialmente em volumes entre 2006 e 2007, e agora tem nova edição em volume único pela Ateliê Editorial e Minema, né? Acabou de sair, né? Em que se destaca a presença feminina não só na coordenação, mas também na composição dos verbetes, em que mulheres são a maioria. E eu me orgulho de estar entre elas. Foi um dos trabalhos que eu fiz que eu tenho mais orgulho, e eu vou dizer para vocês, eu vi tanto nariz torcido para isso. Para que fazer um dicionário em língua portuguesa? Os alunos podem usar o dicionário em inglês, podem usar o dicionário francês, mas quem está na sala de aula sabe a diferença que faz você procurar uma palavra e encontrar ela na sua língua. Sem falar, né, da questão de você afugentar o aluno que ainda não adquiriu uma língua estrangeira. Então, é um projeto importantíssimo, né, que é sempre bom ressaltar. Último slide. Esse levantamento está longe de ser exaustivo, mas é um começo e um convite para novos desenvolvimentos. A ideia é lançar o fio de Ariadne para que seja possível nos orientarmos nos labirintos da desmemória, dando assim início a um projeto mais ambicioso, o de se escrever uma história da tradução dos clássicos no Brasil. Obrigada.